O que está dominando a sua mente? O mal ou o bem? Como nós sabemos, lá em Provérbios 4:23 fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, que nós temos que ter cuidado, né, com o nosso coração, porque é dele que procede saídas da vida. Quer dizer, o nosso coração é a nossa mente, os nossos pensamentos. E quando nossa vida está um caos, quando a nossa vida está acontecendo tudo o contrário que a gente deseja, está dando tudo errado e nós não sabemos muitas vezes o que fazer, muitas vezes não sabemos nem o que está acontecendo, o porquê que nós estamos passando por isso. Mas algo que a gente não para pensar, que nós temos que cuidar o que pensamos. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, e a maioria dos cristãos estão sendo controlados pelos pensamentos maus. É o que nós pensamos que controla a nossa vida. E se nós estamos pensando nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, como eu vou resolver isso, e agora o que eu faço, e agora o que vai ser de mim? Quando estamos pensando em tudo isso, que muitas vezes nós não achamos saída para o nosso problema, e se nós estamos pensando nisso, somente nisso, e não que a gente não vá pensar para resolver, mas não ficar pensando nisso. A gente tem que pensar um momento, né? Orar a Deus, pedir a direção de Deus, mas não ficar pensando nesse problema. Mas quando a gente está pensando nisso, nós estamos sendo dirigidos pelo maligno. Isso nós precisamos entender. A palavra de Deus fala em vários versículos que nós temos que pensar nas coisas do alto, que nós temos que pensar nas coisas de Deus, nas coisas boas, como fala lá em Colossenses 3:2, como fala em Filipenses 4:8 e como fala lá em Josué 1, versículo 8 e o Salmo 1, que nós temos que meditar na palavra de Deus de noite. E meditar na palavra é pensar na palavra. Quando estamos pensando na palavra, a Bíblia fala que nós vamos prosperar o nosso caminho. Quando nós estamos pensando no problema, isso quer dizer, estamos pensando nas coisas do mal. Quem está dirigindo, quem está controlando nossos pensamentos é o maligno, é Satanás. Agora, quando estamos pensando no que é bom, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, quem está controlando a nossa mente é o Senhor. É Deus que está controlando a nossa mente. É o Espírito Santo que está nos controlando. E é isso que nós temos que prestar atenção. O que está controlando a nossa vida? Precisamos nos despertar. Opa, mas minha vida está um caos. Eu estou pensando só no problema, eu estou pensando só na dificuldade, isso aí está me afligindo, eu estou desesperado, eu faço minhas orações de desespero e isso aí está me controlando. Então, quem está controlando a minha vida é Satanás? Não, mas eu não posso aceitar isso. Então, nós temos que cair em si. Opa, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que começar a mudar isso. Nós precisamos entender que é um exercício diário, como eu tenho falado em outros vídeos. É um exercício diário. Assim como nós temos que controlar o nosso dia a dia, quer dizer, controlar nossos hábitos, ter hábitos bons, né? Se nós temos algum hábito que não tá agradando, que não está bem na nossa vida, nós temos que mudar aquele hábito. Então é um exercício de nós mudar o hábito. A gente não consegue mudar isso da noite pro dia, isso muito rápido. A gente tem que ser um processo. Da mesma maneira, nós pensar o que é certo, pensar o que Deus quer que nós pensamos. Isso é um exercício. Nós precisamos nos exercitar, assim como a oração, nós temos que fazer todos os dias. Ler a palavra, né, nos consagrar a Deus, ir na igreja, quer dizer, é um exercício diário. Se nós deixarmos de fazer esse exercício, a nossa vida para de alguma forma, em algum aspecto. Então, quer dizer, a nossa vida espiritual é um exercício diário, a nossa vida física também, nós temos que exercitar o nosso corpo, não podemos ficar parados, somente parados, nós temos que exercitar. Nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas muitas vezes estamos cuidando de todas as áreas quase, mas estamos deixando uma área que é o nosso pensar. Então, vamos parar e pensar agora, o que está controlando a minha vida? É o bem ou o mal? É Deus ou o diabo? O que está controlando a minha vida? Isso é muito sério. Porque se eu estou pensando só no problema, eu estou ali, meu pai, aquilo, eu não sei mais o que fazer com aquele problema, porque aquilo não passa, essa situação não passa, essa situação não termina, meu pai, eu não consigo vencer essa situação. Quanto mais eu pensar nisso,
É isso que está controlando a minha vida. E isso, claro que não vai passar mesmo, porque eu só estou pensando nisso. Porque quem está controlando meus pensamentos é o mal daí. Agora, quando eu decidir, eu vou mudar. Eu vou pensar no que a palavra de Deus diz. Eu quero que você entenda que isso é a palavra de Deus que fala. Que nós precisamos meditar na palavra de Deus. É Deus que manda, é Deus que ordenou ali a Josué, é Deus que ordenou ali no Salmo 1, é Deus que ordenou ali em Filipenses, em Colossenses. E se nós lermos outros versículos na Bíblia, nós vamos ver que fala da mesma coisa, como fala lá em Romanos 12:2, que nós devemos renovar a nossa mente. Então, é isso que nós precisamos fazer, porque Deus está nos ordenando fazer isso. Para a nossa vida mudar, para nós ter leveza, para nós resolver situações com facilidade, para nós não ficar, como é que se diz, se apegando a essas coisas ruins, mas se apegar às coisas boas, ser mais grato, olhar para as coisas boas que temos na nossa vida, nós precisamos praticar a palavra. Isso é muito profundo, isso é muito sério quando nós falamos de pensamentos, porque realmente pensamentos é algo que vem muitos e muitos durante o dia. Imagina só, nós temos que exercitar, temos que tomar uma decisão. Eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar a minha mente. Eu não vou ficar com essa mente pensando, aceitando tudo que é pensamento ruim, porque você e eu não precisamos aceitar os pensamentos. Não é porque eles vieram que nós temos que ficar pensando naquilo ali. Porque quanto mais nós pensamos naquilo ali vai dirigir a nossa vida, aquilo ali vai controlar a nossa vida. Então nós temos que decidir, ver esse pensamento ruim, eu mando embora, eu expulso em nome de Jesus e eu vou decidir pensar na palavra, eu vou pensar na palavra, eu vou mudar, vou trocar esse pensamento logo pela palavra de Deus, pelo que Deus diz da minha vida. Deus tem promessas para mim, a Bíblia é recheada de promessas para as nossas vidas e nós temos que tomar posse dessas promessas e nós temos que pensar nelas, pensar nas coisas que Deus tem para nós e não do que estamos vivendo, do que está difícil, que está ruim. Isso vai passar. Mas a palavra de Deus é eterna, por isso que nós temos que meditar nela. Por isso que Deus falou lá para Josué, Deus falou no Salmo 1 que se nós pensar na palavra, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros, olha só, que dão seus frutos na estação própria e suas folhas nunca murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Então, Deus está dizendo que para eu e você prosperar em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos pensar na palavra. Nós precisamos controlar o nosso pensamento e não deixar o nosso pensamento ruim, negativo, controlar a nossa vida, não. Nós temos que deixar a palavra de Deus controlar os nossos pensamentos, controlar a nossa vida. E para isso nós temos que decidir e cuidar do que estamos pensando. Então esse é o recado de Deus para você nesse dia. E eu quero te pedir que você dê uma olhadinha na descrição, que tem livros ali especiais para a tua vida de fé. Tem livros físicos, livros digitais. Inclusive tem esse livro, tem outros ali também que falam sobre isso, né, sobre as palavras, sobre os pensamentos, que é o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, um livro tremendo que você precisa, se você não leu ainda, precisa ler. E esse livro é maravilhoso a gente ter mesmo, porque quando a gente tem esse livro, a gente lê, e muitas vezes a gente não vai ter toda a revelação logo quando a gente lê na primeira vez. Mas aí a gente vai e relê novamente. E aí a gente vai abrindo mais o nosso entendimento. Assim como a Bíblia, muitas vezes a gente lê um versículo e a gente não teve tanto entendimento. Outro dia a gente vai lá e lê aquele versículo e já abre o entendimento. Então é maravilhoso a gente, né, investir na nossa vida de fé, no nosso conhecimento, na sabedoria, que Deus quer que nós venhamos buscar sabedoria para sermos sábios aqui, para viver uma vida que agrade o coração dele e que reflita a glória dele, né, para as outras pessoas. Então, dê uma olhadinha ali, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se tiver um comentário, eu vou gostar de responder também. Até me coloca nos comentários se você já leu esse livro ou se você deseja ler, coloca ali que eu vou gostar de responder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe, tchau!